senhor está avaliando isso para conter essa subida do dólar? A diretoria lá tem autonomia para atuar quando entender conveniente. Não existe outra orientação. Tem autonomia para atuar. Mas o senhor tem uma análise sobre isso? Se deveria atuar? Eu falei, a minha análise é que o câmbio vai acomodar. Essa é a minha análise. Diante de quê? O que é que vai levar o câmbio a acomodar? Na opinião do senhor, na sua análise? Tudo que nós estamos fazendo e entregando. Ministro, E os compromissos do presidente. ministro, quais medidas que o senhor vai apresentar para o presidente de corte de gastos do governo, de redução de gastos? Depois de eu apresentar para ele, eu apresento para você. Saiu hoje que o governo está discutindo uma proposta de mudança no mandato de presidente do Banco Central. Isso está em discussão? Eu não ouvi discussão sobre isso. Onde é que saiu? CNN. Ministro, o presidente falou em responsabilidade fiscal agora como um compromisso. O senhor acha que já é fruto dessa conversa que o senhor teve de manhã com o presidente e do encontro dos economistas ontem? Isso é um compromisso de vida toda do presidente. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco Não sei. Só sei que foi assim. desse encontro que teve dos economistas com o presidente no final de Isso é um semana. compromisso de vida toda do presidente. Ele vai ensinar isso para o presidente. Está no 10º ano de governo. Bom? Ministro, essa reunião de Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Naércio Menezes para passar. Então, eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. E a dívida pública do governo federal atingiu 9 trilhões de reais. Segundo o Banco Central, este é o maior valor registrado na história. Eu estudei 2 meses de economia, eu tenho 2 meses de estudo. Quero falar disso com a Miriam porque o governo tem usado aí os últimos dias para explicar essas medidas, né? Mas ainda está enfrentando uma resistência muito grande, principalmente no mercado financeiro. O mercado segue nervoso, o dólar ali batendo lá em cima sem dar uma trégua, né? O mercado financeiro está olhando pro Uma hora depois. Aguarde, por favor. pacote e está achando que não é o suficiente.
19% de todos os recursos do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, são abastecidos pela União. E aí a proposta que o governo apresentou de corte de gastos propõe o seguinte, que 20% desse total que o governo destina ao Fundeb sejam destinados para o ensino integral na rede pública. Então, o próprio governo diz qual é o impacto dessa medida em relação ao Fundeb. O governo já calcula, ao todo, de 2025 a 2030, o impacto negativo é de 42 bilhões e 300 milhões de reais. Inclusive, detalhe, Júlia, ano a ano, qual vai ser o impacto? Por exemplo, no ano que vem, 4 bilhões e 800 milhões de reais. Em 2030, esse valor dobra, chega a 9 bilhões e meio de reais. Então, o impacto total dessa medida supera os 42 bilhões de reais que podem deixar de ser investidos, então, no Ministério da Educação. O governo prega, o Macron prega para a União Europeia compromisso com a pauta ambiental, mas para os brasileiros ele cria uma taxação absurda para as placas solares, que estava em 6% a taxa de importação, foi para 9% e agora 25%. Esse não é o caminho da sustentabilidade. Nessa pauta da famosa transição energética, o discurso grita mais alto do que algumas práticas. Por exemplo, nós tivemos mais recentemente, e eu estou com um projeto tramitando no Senado nesse sentido, a elevação da taxa, por mais de uma vez, da taxa de importação das placas solares. A gente fala tanto em equilíbrio ambiental, em sustentabilidade, em energia sustentável. Aí o governo, em 23, ele altera de 6% para 9% a taxa de importação. Agora, ele aumenta para 25%, sem qualquer participação do Congresso Nacional, sem qualquer deliberação da matéria, simplesmente num canetaço, simplesmente faz uma mudança que pesa para um setor que hoje é responsável por geração de energia limpa, renovável. A gente fala em transição energética, mas o governo vai na contramão. Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad, isso tudo vai impactar muito pesadamente todos nós. O governo prometeu um ajuste fiscal, mas o que nós vimos na prática foi apenas um aumento no arroxo do salário mínimo, afetando diretamente os mais pobres, os aposentados e todos os que recebem, por exemplo, o BPC, como crianças autistas e idosos adoentados. Os beneficiários do INSS, os aposentados, mais ainda gravemente. A promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que saiu em todas as manchetes, não é para valer. Se for valer, é só para o ano de 2026, lá daqui um ano e meio. E o aumento de impostos para os mais ricos também só vai acontecer, e olhe lá, se acontecer, que eu duvido, lá na frente em 2026. Então, o que já está em vigor agora é o mero corte do salário mínimo, enquanto a banqueirada e os rentistas, a turma que vive da agiotagem oficial, continuam completamente tranquilos, ou mais ou menos. Além disso, o governo anunciou um pacote para economizar 327 bilhões de reais até 2030. Mas adivinhe, metade desse monte de dinheiro virá dos mais pobres. 110 bilhões serão cortados do salário mínimo e 42 bilhões na contabilidade da educação através do Fundeb. E o pior, a população vai ganhar o que os americanos chamam de peanuts, como dizem os americanos, apenas aquelas coisinhas menores. O governo também quer prorrogar a DRU, presta atenção, e retira apenas 30%, ou seja, quase um terço de todas as receitas da Previdência Social para alimentar os juros e o bolso sem fundo dos banqueiros. E ao mesmo tempo, cortam 7 bilhões da Lei Aldir Blanc, que é fomentar a cultura, e ninguém fala nada sobre isso. Nem a mídia, nem a esquerda. Estamos vivendo uma crise fiscal realmente sem precedentes. O modelo econômico adotado desde 1999 é insustentável e apenas transfere a riqueza dos trabalhadores para uma minoria de rentistas que controla o poder político e a mídia. Em 2024, preste bem atenção, o Brasil registrou um déficit recorde de 1 trilhão e 93 bilhões de reais, sendo que 869 bilhões de reais apenas com juros da dívida pública. E a dívida pública já ultrapassou os 9 trilhões de reais, crescendo quase 2 trilhões de reais neste governo Lula. A pressão dos credores está aumentando, encurtando os prazos e elevando os juros. O Brasil já paga os juros mais altos do mundo, o que eleva a inflação e o dólar. E ao invés de resolver, a política de juros só piora a situação. O déficit nas contas do Brasil com o estrangeiro, que são contas em dólar, também já é um dos maiores da história. 2% do PIB, o que faz o dólar subir ainda mais e eleva o preço dos produtos essenciais, como os remédios e aluguel. Sem crescimento, a dívida só aumenta e o povo paga a conta. Em 2025, a expectativa é que a Selic, a taxa de juros básica da economia, suba ainda mais, aprofundando a crise. O governo Lula e o PT estão comprometendo não só o presente, mas o futuro do Brasil com um modelo econômico falido e fracassado. Precisamos urgentemente de mudanças ou a situação só vai piorar.